Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo esta gravação, você está sim ao vivaço comigo, direto no canal Fumaçando Tudo. Eita, rapaziada! Você viu que diferencial a minha voz? Não, vou ter que fazer só assim, mano. Essa pesada, pesada, pesada. Rapaziada, hoje eu tô empolgado. Porém, cansado aqui, mas hoje eu tô empolgado porque hoje vai ter conteúdo da hora. Hoje eu trouxe um parceiro, narrador, que me surpreendeu agora mais ainda que eu já acompanhava os trampos dele. Nas últimas que ele fez aqui no Making Off aqui pro meu parceiro Lucas, né? Mas antes de tudo, vou mandar um salve pros meus patrocinadores. Vitória Beauty, você quer fazer a sobrancelha, dar aquela limpeza de pele, cola lá na menininha lá, faz aquela sobrancelha, limpeza de pele, botox. Ficar bonito, né, mano? Ficar bonito, final do ano tá aí, aquelas coisinhas, promoção. E indo pelo podcast, tem desconto, certo? JS Post patrocinando a gente, como sempre, no daqueles velhos kits, no velhos traje. Canal Barraco Blindado. Não esqueci não, você é doido. Barraco Blindado com a gente aqui, o Lucas sempre na gravação, na edição, fazendo aquela fortalecimento pra nós. Sem ele isso aqui não acontece. Entendeu, rapaziada? Então é isso. Sem mais delongas, sem mais enrolação, sem papo furado. Vou trazer ele, meu parceiro. Leandro! Boa, boa. Olá, independente da hora que você está vendo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Leandro Faria, junto com o queridíssimo Joe aqui, viemos de última hora para fazer aí um bate-papo eletrizante, prazerzaço, Joe. Já tava preparado, né? Só BO pra lá, BO pra cá mas deu certo, deu certo. Deu certo. Mano, sua voz é sensacional, cara. Mano, demais, Valeu. demais, demais. Mais tarde tem recadinho meus parceiros aí que vai ter uma resenha assim mais tarde. Vai. Mas antes de tudo, mano, como e quando você identificou a sua voz, assim? Pra você falar, pô, agora... Como e quando? Tá, a história é um pouco longa até. Eu tive uma experiência muito no passado. Em algum momento da minha história, lá em meados de 1991, eu tive uma experiência de praticamente 6 anos trabalhando no programa Mara Maravilha no SBT. Caraca. Era criança, então, inclusive, Lúcia Rocha, um beijo no seu coração. Lúcia foi diretora do programa da Mara. Mandou para mim recentemente até um vídeo, um recorte, falando: olha, tá cheio aqui um vídeo que você estava no programa. E eu já tinha uma certa desenvoltura com Que microfone, top. câmera, e sempre fui cara de pau. Vergonha é um sentimento que eu, particularmente, não conheço. Eu não sei o que é vergonha. Até hoje estou tentando descobrir. Não sei o que é vergonha. E ajudou bastante, né? E ajudou bastante. E aí, durante aqueles 6 anos, participava do programa, frequentava, e só que o programa se desfez, o elenco, cada um foi para um canto. Eu fui fazer outras coisas da vida, né? Como diz, né? A fama é passageira, o anonimato é perpétuo. Então eu voltei para o anonimato, segui minha vida. E aí, num belo dia, num karaokê de última hora, me chamaram para um karaokê lá em meados de 2002, 2003. Deram o microfone na minha mão, já não tinha vergonha, e aí eu comecei a brincar realmente com a voz. Quantos anos? Eu tava com meus 2002, 2003, cara, eu tava com 18, 19 anos de idade. Ah, já tava já ciente Eu já tava, do que quer fazer, assim, certo? Não, já tava totalmente ciente já. Então, e aí eu comecei com a brincadeira. Nessa história, você vê, passou os anos, eu só brincava com a voz, eu mandava uma mensagem, alguma coisa, não tinha nenhum WhatsApp, então muitas das vezes eram alguns celulares daquelas marcas que caem no chão e quebra o piso. Motorola. Aquelas coisas medonhas, o pessoal gravava. Tal. Infravermelho. Nossa, Siemens, né? Aquele gravava, tinha um som espetacular, E então... aquele telefone que você fazia assim, plau! Nossa, era o chocolate? Flip, né? Chocolate, lembra? Flip? Nós é das antigas, pô. Nossa, aí tá louco. Eu sou velho, pô, eu sou velho, pô. Tinha aquela que rolava o caderninho na sala de aula pra tentar fechar algum esquema, descobrir se alguém tava gostando da gente. E quem tinha um flip era descolado, porque ele fazia assim... Nossa, e pra desenrolar uma MSN de alguém, então? Vixe. É net de madrugada, porque era pulso único. Muita gente fez isso daí. Então, aí eu comecei a brincar com a voz. Aí depois veio a época do PlayStation 3, e aí
E aí a história se desenrolou, né? Como é que foi a história do PlayStation 3? História do PlayStation 3, eu sempre gostei de game, sempre me amarrei muito, sempre gostei mesmo. Porque, assim, desculpa te interromper. Claro. Foi aí que você descobriu que tinha uma voz legal pra fazer uma narração, correto? Foi ali que eu descobri, eu falei, pô, dá pra fazer alguma coisa. E aí Dá do pra fazer alguma videogame que coisa. você começou a ter os passos de, né, tal. No game, a primeira experiência com narração que eu tive foi lá em meados de 2010, 2011. Na época ainda com a primeira geração de um time chamado GTBR, né? A gente fez uma narração muito rudimentar para a época, não tinha nada do que hoje a gente tem no mercado. Só que era uma brincadeira, era um offline, era uma coisa só ali. E aí saiu desse período, eu tive que vender o game. Desculpa. Ah, não, tranquilo, tranquilo, vamos seguir o baile, não aconteceu nada. Pode falar, pode falar. E eu tive que vender o game, eu fiquei... Aí fui fazer faculdade e tal, fiz faculdade de recursos humanos, depois fui fazer pós-graduação de gestão de projetos. É um cara estudado. Estudei, ralei, estudei pra caramba. Quando eu terminei, dei aula de inglês durante 6 anos. Fala fluente? Hoje eu tô um pouquinho enferrujado, mas ainda arrisco. Como é que fala? I speak English? Como é que é? Como eu falo assim? I speak English? Fala inglês? Como é que o pessoal fala? Do you speak English? Aí, ó, tá vendo? Do you know how to use your language? Com a vozinha, deve- pô, com a vozinha deve dar um patamar diferente, né? já dá um charme a mais. Sim. Então eu tive esse período quando na época de pandemia, eu estava trabalhando numa empresa de engenharia lá em Mogi das Cruzes, longe, né? Mas na época em questão, eu estava morando em Mogi das Cruzes. Então, o tá. longe para mim não era longe, era perto. Sim, sim. Eu trabalhei nessa empresa, entrou a pandemia, a empresa tinha um contrato fechado com a Petrobras. Petrobras parou todos os canteiros de obras por conta da pandemia. Ninguém sabia como que contaminava, como que era transmitido o vírus. Ninguém fazia nem ideia, na verdade. Então, parou-se tudo. Quando parou, cortou-se as cabeças. Eu tinha 9 meses de casa. E eu fui embora. Foi Beleza, primeiro na ok. levada. Fui primeiro na primeira levada. Fui embora. Depois até, eu acho que ficou uma turma ainda, foi embora. Nesse intervalo, eu falei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Foi onde que um brother, da época de 2010, pegou o celular, me jogou num grupo de cara que corre e gosta do jogo do Gran Turismo. Falou, Leandro, tem uma galera jogando aqui, ó, entra lá e faz a sua graça ali, só pela diversão. Só pela zoeira. Aí eu comecei. Joguei. A gente pode falar propaganda aqui? Pode. Aí eu comecei, eu falei, os caras falaram, mano, Leandro, manda alguma coisa lá de cerveja. Eu, pô, cerveja clássica, anos 90, cara. Mais um oferecimento, Kaiser, grande cerveja. Os caras no outro lado, pá! Todo mundo rachando o bico. Os caras, manda uma de loja. Aí eu, mais um oferecimento, Casas, Bahia, dedicação total a você. Os caras, ou você é o cara que grava lá na televisão. Eu, não, cara, não sou eu. E aí um dos caras que estavam dentro do grupo é o Gilmar Rosa, dono da Brasil Automobilismo Virtual. O cara me chamou no privado e falou, pô, Leandro, você trabalha com isso? Eu, cara, não trabalho. Pô, tem uma vaga aqui, uma coisa, né, complemento de renda, tal, para ser comentarista. Quer ser comentarista? Eu falei, beleza, vamos encarar, vamos fazer. Comecei a ser comentarista de prova com ele. Ele começou a já me passar o macete desde o início. E desde a primeira conversa, ele já falou, olha, eu estou sozinho narrando, eu preciso de um segundo narrador aqui. Eu dou sozinho, tá apertado para mim. E na época, por pandemia, pelo boom que teve, tinha muita narração para fazer. Então ele estava sozinho. Então ele começou a meio que me treinar. Então eu fiz uma temporada como comentarista. Na temporada seguinte, eu já entrei como narrador. Só para os pessoal aqui entender, os telespectadores, que você... Ó, subiu o Lucas. Que você é narrador dos jogos do seu trampo. Do meu trampo. Gran Turismo, PlayStation, eu narro Gran Turismo. Isso, que ele é de PlayStation. É, Isso. tipo assim, pro pessoal não confundir, achava, pô, ele é o cara do Fórmula 1. Tal. Não. Ainda não, viu, filho? Mas o cara vai chegar, porque ele é muito bom. Eu muito espero. bom. Então você é narrador online, correto? Narrador online. Aí, narrador online chegamos. fixo, certo? Tô lá. Aí, a história ainda não acaba, porque dessa brincadeira eu fiquei 1 ano como narrador.
E aí, no final, no meio de 2022, eu recebo um contato, Superliga Desportiva de Velocidade, que é uma liga, aí a gente está falando de automobilismo real, Uhum. carros reais, Corsinha, Golzinho, Passat, mas são carros preparados para a prova, Santo Antônio, tudo equipado. Caramba. E aí os caras falaram, olha, a gente queria fazer um teste contigo. Falei, beleza. Fui para lá, passei 3 dias em Interlagos, fiz o teste com eles, fiz de tudo. Fiz comentário de prova, fiz uma ponta na narração, na época tinha outro narrador, fiz entrevista, eu fui repórter em Interlagos, então eu peguei o Motolink, né, que era o Homem Link, então eu rodava pela pista. E aí eu ia entrevistar um cara dentro do carro, tal, e aí, como é que foi? Passeio na pista, cara, como é que foi o passeio? Conta pra gente aí a sua expectativa, tal. E de onde você tirava as perguntas? Cara, tiro na hora, não sei de onde. Tá aqui dentro, vou lá no Drive, pego a pergunta, jogo, e às vezes é muito do visual. Me marcou muito um dos caras, se não me engano, o Instagram do cara é até o Oni Driver. E ele chegou com um Audi e um Nissan 350Z, lindo carro, e ele já chegou com aquele adesivão bem na faixa, assim, na testeira, Gran Turismo. Na hora que ele bateu o olho, ele falou, pô, legal, bacana, Gran Turismo. Aí eu já joguei a pergunta, e aí, o que é mais difícil? Correr ou fazer as diárias do Gran Turismo? Pô, é uma pergunta muito específica, só quem é da comunidade sabe do que eu tô falando. Sim. E aí o cara, não, diária do Gran Turismo é pior, diária do Gran Turismo é pior, tal. E aí eu falei, pô, não sei o que, com você. Aí eu passei o bastão pro cara que tava ao vivo. Quando ele desligou, ele falou, você é o cara que narra lá no Gran Turismo? Eu falei, sou eu, tal. Então o cara já me conhecia, ele pegou na voz e aí a gente se conheceu, todo mundo ali. Então, naquele meio do ano de 2022, então terminou, Superliga foi lá, cada um para o seu canto. Quando chegou no final de 2022, a Superliga já meses antes já falou, Leandro, final do campeonato, você tem agenda? Tenho. Cara, eu vou precisar de sábado e domingo. Bom, fechado, estou com vocês. Quando eu cheguei lá, eu falei, você é repórter de pista, tal, tudo mais. Quando eu cheguei lá, não tinha o narrador era eu. Nossa. Então aí, lógico, aí eu peguei uma final de campeonato, quer dizer, a minha primeira narração oficial pela Superliga foi a final do campeonato da temporada 2022. Terminou a temporada 2022, aí eu comecei, temporada 2023, todinha. Toda vez que a Superliga tá em Interlagos, tá ao vivo, a narração, a voz é a minha que tá lá. Aí 2024, mesma coisa. Tanto é que agora, 27, 28, 29 de dezembro, Superliga, final da temporada 2024. Ano passado, fizemos a final com a Superliga 500 quilômetros de Interlagos. Deu 4 horas e 40 de narração, sem parar. 4 horas e 40 de narração. E agora, para esse final do ano, eu sei o que vai acontecer, mas deixa ainda lá no stand-by, né? deixar em off, para não dar spoiler para ninguém. Uma coisa assim que me chama muita atenção, seja narrador de futebol, narrador de corrida, cara, vocês conseguem falar tudo tão rápido e tão correto, tão preciso. É difícil vocês errar assim. Você preparou uma boa dicção? Você sempre teve uma boa dicção para fazer isso? Cara, do que eu me recordo, eu sempre tive essa dicção. Eu sempre falei muito fácil. Falou muito bem, né? Vamos dizer assim, falei muito bem. Conta minha mãe que eu, quando pequeno, falava... Nossa, era difícil até de lidar comigo. Ela falava, não, você falava pelos cotovelos. Imagina, Lucas, ele pequenininho e tá ele passando, mãe, com licença, poderia passar aqui entre os senhores, né? Tipo, você falava já assim, já correto, né? Aí já tinha. Aí o irmão dele. Você tem irmãos, né? Tenho uma irmã. A irmã dele lá. Quem arrumar assunto, Era bem uma pegada assim. Porque, tipo, cara, vocês falam muito rápido. Vocês têm que pegar a cena, vocês têm que construir aquilo na cabeça, vocês têm que transmitir. Isso tem que ser rápido pra eu entender o que você tá falando e acompanhar o que tô vendo. Isso é muito difícil, né, mano? É complicado. Eu vou te dar um exemplo. Muitas das vezes, as pessoas me perguntam, cara, quando você está lá em Interlagos, como que funciona? Falei, bem, normalmente, habitualmente, eu fico na torre.
Então, naquela torre que tem lá o Ayrton Senna, grandão, lá perto dos espelhos, quase que na cabeça dele, lá no alto, é onde que é montada todo o aparato de transmissão, né? Mandar um abraço pro meu queridíssimo brother grande Brusa, da Premium TV, que é o cara que faz esse trampo, Caramba. leva toda a equipe, é uma baita de uma estrutura que ele tem lá. E aí, eu tenho a visão da pista, então eu tenho o final da reta oposta, né, descida do lago, a parte do misto do autódromo, eu vejo sem precisar da tela principal. Mas, por via de regra, o que é que eu tenho que narrar? Eu tenho que narrar o que está mostrando no monitor no principal. Que o que está no principal é o que está sendo transmitido. E é o que o público está vendo. Então não adianta nada. Eu estou vendo aqui uma situação acontecendo, uma briga, por exemplo, do segundo, terceiro lugar ali, uma disputa pegada, de repente entrou um quarto lugar ali, também está numa briga, num movimento, e eu narrar querer puxar uma situação do 15º colocado, porque não está em evidência, não está sendo mostrado para o público. Então eu preciso dar valor. Agora, o que acontece muito é, eu muto o microfone por um breve segundo, e eu já sinalizo, porque o cara está sentado na minha esquerda, que é o Edu, que é o diretor de corte, e aí eu falo para ele, ele já prepara, ele coordena com os câmeras, e aí ele traz o lance que aconteceu. Muitas vezes, por exemplo, replay de algum lance, aconteceu uma batida, o cara rodou, algo aconteceu ali na pista. Uma ultrapassagem que foi muito boa. Então eu já, enquanto a situação está desenrolando, eu já falo com ele, já sinalizo do replay, e ele já prepara o replay, e aí sim ele traz no ao vivo. É diferente, por exemplo, no Gran Turismo, ao mesmo tempo que eu sou o narrador, eu sou o streaming e sou o diretor de corte. No Gran Turismo, eu estou sozinho. Então, no Gran Turismo, o que eu faço? Eu corto as câmeras, eu escolho qual carro que eu vou mostrar. Então, eu dependo muito, das vezes, do comentarista que está junto comigo, porque, na minha opinião, não dá para o cara somente narrar sem ter o comentarista, não dá para o cara comentar sem ter o narrador. É um trabalho muito conjunto. Ó, eu aqui atropelando de novo. É um trabalho conjunto nas duas situações. Então, muitas das vezes, nesse ambiente virtual, como eu não estou pessoalmente com o comentarista, então o cara, ele simplesmente ele canta a pedra para mim. Ele falou, ó, Leandro, briga na 5ª posição, P5. E eu já uso o teclado. Obrigado, João. De nada. E eu uso o atalho no teclado e trago a câmera para a posição, para a 5ª posição. Eu já corto o lance direto para o 5º colocado. Então, querendo ou não, é um jogo de equipe ali, né? É um jogo de equipe. Tem que estar junto ali, né? Sem sozinho não dá certo, né? Sozinho dá certo. Porém, só é mais que o trabalho dificultoso. fica mais intenso. Quando você está em dois, ou seja, mesmo no ambiente virtual, o cara lá em Minas e eu aqui, ou por exemplo, Miguel Martins, grande parceirão, Edu, Vortex Edu também. Cara, a gente mora longe um do outro. O Martins mora, se eu não estou errado, é no Rio Grande do Sul. Caramba, longe, hein? Longe. Ah, e poxa. ele lá, ele canta a bola pra mim. Ele fala, pô, Leandro, briga na... Então ele já tem o time certo. E ele também já tem o time da piada também. Porque eu gosto muito de trocadilho ruim. Como, por exemplo, teve um cara que entrou e a gente fala o nome da PSN do cara, o nome da identificação dele. Lembra alguma coisa? Era o Bife. Pô, o nome do cara é Bife. Quando ele foi pra Brita, eu tava narrando. Na época, André Reis era o comentarista. Hoje ele está trabalhando lá na equipe na Oakberry. E eu, comentarista, eu soltei, tá ali um lance acontecendo, era corrida, se não me engano, era lá em Spielberg, Red Bull. E o cara saiu sozinho e eu tive que cortar o comentarista. E eu, para, porque o cara deu uma escapada. Olha, o Bife foi pra... E ele foi pra Brita. Escapou e foi pra Brita. O prato da noite é bife à milanesa. Nossa, aí o comentarista se acabou. Que a gente ficou... Sem brincadeira, acho que ficou umas 2 voltas. Isso que a gente não tava perto um do outro. A gente ficou umas 2 voltas se segurando, porque não dava. A gente caiu na gargalhada. E sempre tem aquelas piadas internas, né? Tem muita piada interna. Tem muita piada interna. E faz quanto tempo que você trabalha fixo na narração? Fixo na narração, agora direto, sem parar, eu tô há 4 anos.
Dia 17 de setembro, agora passado, fez exatamente 4 anos. Foi a minha primeira transmissão oficial, foi 17 de setembro de 2020, lá na Brasil AV. Inclusive, Gilmar, abraço, hein, ó. Olha o resultado acontecendo. Ai, tá chegando, ó. E Tamo seu pai, lutando. ele sabe que você trampa com isso e Sabe, tal, e ele fala o quê? sabe. E meu pai, ele fala assim, ele fala, vai lá, tenta. Vai dar certo. A questão é, quando vai dar certo é que há a dúvida. Mas tenta, ele fala, vai, mete as caras. E sua esposa? Minha esposa é a que mais põe pilha para eu ir atrás. Então, às vezes, tem que... paralelo à transmissão virtual, outros trabalhos acabaram surgindo. Por exemplo, como narrador de arena, narrador de campo, track day. Track day nada mais é do que, pô, o cara tem uma moto braba, vai para a pista, contrata o cara, compra lá a passagem dele, o passaporte da alegria para o track day. Tem várias empresas que fazem isso. Então, naquele dia, ele pode ir lá e pode treinar. É a melhor situação. Em vez de ficar acelerando na rodovia ou dentro da cidade, cara, pega sua moto, vai até o autódromo, 2 ambulâncias, 2 UTIs, médico na pista, pode acelerar à vontade. Isso vale para carro, isso vale para moto. E aí, nesse ambiente, precisa do locutor de arena. Precisa do cara avisando, controlando no cronômetro, falando, olha, box aberto, pista liberada. Categoria A, box aberto, pista liberada. Aí os caras se escutam, opa, beleza, agora é minha vez. E é bom que fica profissional, pô. Pô, Não, é muito é da hora você profissional. tá lá e o cara narrando seu nome. Pô, Lucas tá passando na categoria 4. Chegou. Pô, caralho, é eu, mano. Alguns promotores, eles não pedem que eu fale, eles pedem, na verdade, que eu não fale quem é o mais rápido e quem é o mais lento. Uhum. Outros promotores de carro, aí o pessoal fala, olha, fala os 5 primeiros, só vai de tempo em tempo informando os 5 primeiros. Aí eu já solto no som pra galera, fala, e atenção para a atualização da lista, vamos para quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Fulano, na primeira posição com carro, tal. Então, aí você vai entregando. E aí eu baixo até um pouco mais o tom da voz, né, deixa ela um pouco mais grave, para levar essa informação. E aí, no evento, pô, tem o patrocinador, precisa. Olha, lembrando vocês, agradecendo sempre os nossos patrocinadores. Fulano, tarará, Beltrano, tarará, e assim vai, você vai passando. E sabe o que é da hora? Lucas, se por um instante eu fechar o olho e eu escutar ele narrar, eu consigo me imaginar no lugar que ele tá narrando. Não sei se você sente isso. Se ele falar que tá no autódromo no Interlagos, eu vou achar que eu fecho o olho aqui, ó. Pô, eu sinto, mano. Se ele falar que tá aqui na rua de cima, é muito bom isso, mano. Tem muita conexão a voz dele. Mano, a sua voz tem muita conexão. Isso que é legal, mano. Você consegue prender o público, mano. E isso é difícil, né? Porque tem cara que é difícil. chato, né? Não sei o que. E no caso, assim, as propagandas. Você tá aqui narrando, nossa, carro 52. Aí o cara chega com a propaganda, aí você tem que emendar o timing, tem que ser na hora. Não, depende. Vamos lá. Do virtual, depende da liga que eu estou prestando serviço. Então, por exemplo, Brasil AV, quando eu narrava para Brasil AV, né, eu ainda faço parte da Brasil AV. Só por uma questão de agenda não consigo mais narrar, tá bem apertado. Mas quando eu fazia a narração, então o que a gente, nos bastidores? Eu preparava o que eu e o Gilmar, a gente chamava de foguete, né? E subia o foguete. Então, o que era? Era aquele recorte em L na tela. Então, reduz um pouco a tela, né? E naquela borda que sobra, vai a propaganda do cara. Então, por exemplo, tem um dos parceiros nossos, que inclusive é parceiro meu, mandar um abraço para os meus parceiros, Daniela Cleaning Service, Geolin Topografia e a grande Virtex Telecom. Então, por exemplo, Daniela Cleaning Service reduz a tela e aí entra a minha voz na transmissão do Gilmar. Mais um oferecimento, Daniela Cleaning Service, from ceiling to floor, from up to bottom, que é uma empresa americana. Caraca. E aí entra a minha voz. Eles, na sua camiseta, são todos seus patrocinadores. Os 3 são os meus patrocinadores e aqui é o meu logo principal. Que aqui é Daniela. Daniela Cleaning Service. Manda aí um salve aí, de novo. Um salve grande. Sandrão, in an offer to Daniela Cleaning Service. O Sandrão vai gostar dessa. O de baixo. Geolin Topografia, uma empresa de topografia, né, longa, conhecidíssima no mercado, no meio dos topógrafos. E a Virtex Telecom, né, grande panda lá do time Virtex. Inclusive, falou de time Virtex, falou que eu trouxe aqui pra ti, ó. Eita. Aquele bonezinho Virtex do time
virtual da Vertex com o meu Caraca, logotipo cara. na lateral e tá ali, Muito ó. obrigado pelo Time presente. Gran Turismo. Tá vendo, Lucas? Convidado bom assim, que traz presente, pô. Tá aí, ó. Pô, traz Bem presente. lembrado. No time certo, hein? Nossa, Improviso foi no total, time no certo. time. Rapaziada, eu tenho uma cabecinha meio pequena, tá ligado? Meio de criança ainda. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Pera aí. Aí, Lucas. Pronto. Se eu colocar assim... Folga ele, coloca. Aí, Lucas. Aí, ó. Os caras de BH usam assim, os caras de BH usam assim, ó. Os bonés assim, tá ligado? Mas agora aqui, arrumando sério... Arruma sério aí, ó. Aqui, ó. E aí, Lucas? Ficou bom? Dá aquele close em mim, deixa eu ver como é que eu tô aqui. Pronto, ó. Ficou um Vou homem até- charmoso. Aí, vou até... Deixa eu ficar com ele aqui por enquanto aqui. Aí... Calma aí. E como é que chegou pra patrocinar você? Como é que foi essa conversa? Desculpa a pergunta. Os patrocinadores entraram em contato comigo. Bem, o Sandro, a Daniela Clean Service, ela já apoia vários pilotos e várias equipes e às vezes até campeonatos dentro do ambiente da comunidade do Gran Turismo. Certo, Lucas. E aí o Sandro, ele já tinha entrado em contato comigo no ano passado, a gente já conversava, a gente já se conhecia virtualmente há um bom tempo. E aí ele falou, olha, pô, Leandro, eu gosto do teu trabalho, admiro o teu potencial, queria te dar um apoio, poder... E a gente começou a estudar o que poderia ser realizado, o que poderia ser feito. Então a Daniela Clean Service foi a primeira que entrou junto comigo patrocinando, né? A Daniela Clean Service entrou, não demorou muito tempo. Na época veio a Grande Cine lá do Rio Grande do Sul, a VAG Uniformes. Então ela me patrocinou durante um ano. Ela falou, vou te patrocinar durante um ano. Eu falei, beleza. Então veio a VAG Uniformes, ficou durante um ano, depois foi embora, tranquilo. E é do ambiente virtual, é da galera que corre, é da comunidade do Gran Turismo. Depois veio a Geolin Topografia. E aí veio o time da Vertex, logo no começo desse ano. Também aí, a gente está aí em um ano com esse patrocínio. O Sandro com a Daniela Clean Service já está há 2 anos comigo. E o bom é que isso é reconhecimento do seu trabalho, né, cara? Poxa. Faz uma diferença Tua- danada. Total diferença, entendeu? Que você tem o reconhecimento do que você tá fazendo, tá dando certo. E não fala, pô, tô no caminho certo, tô no caminho correto, né? Isso não é impagável. Não Impagável. não tem. Se você não fosse hoje narrador, o que você seria? Cara, se eu não fosse narrador, se tudo tivesse certo, e aí eu falo da importância do planejamento, né? Se realmente tivesse lá atrás planejado de forma fria e calculista, hoje eu era piloto de avião. Tava em alguma companhia aérea, algo do tipo. Caraca, é bom, hein? Entendeu? Tanto é que eu cheguei a tirar a carteira de piloto privado, mas aí a grana encurtou. É caro, né? É caro. Entrou e deixou de existir o Departamento de Aviação Civil e passou a existir a ANAC. Aí as taxas subiram demais, os valores mais do que quadriplicaram. Aí eu falei, putz, cara, não é o momento. Então vamos fazer outra coisa. Bem na minha Bem vez. na né? minha vez, eu, caramba. Então eu peguei exatamente aquele momento, aquela transição, isso lá em meados de 2006, 2007. Eu peguei Caraca. exatamente aquela transição. Não demorou muito a situação financeira que eu falo assim, aí eu falo no contexto geral, né? Tudo ficou mais caro, tudo começou a ficar mais caro. Hora de voo, por exemplo, de avião, ficou muito mais caro, é muito mais caro do que era antigamente. E aí eu falei, putz, preciso tirar um pouco o pé do acelerador e entender para onde que eu vou. Nesse meio limbo de não saber o que eu vou fazer ali na minha vida, eu falei, bem, eu já estava no curso de inglês, já tinha terminado. Aí depois eu voltei na época para o curso de inglês, né? Fiz inglês no CNA. Voltei e aí fui fazer o curso de conversação Advanced Conversation Course. Fui lá, fiz o curso de conversação avançada. Terminou o curso de conversação avançada, a própria escola me convidou. Depois de muito tempo, olha, quer dar aula? Eu falei, eu quero. Só que aqui não funciona desse jeito. Aqui você tem que fazer a escola
da franquia. Então, fui até a escola da franquia durante um certo tempo. Foi que mais ou menos um mês. Não, foi um mês não, foi muito. Uns 15 dias, todo dia, lá na escola, estudando o que é que você pode fazer dentro da sala de aula, o que é que você não pode e tal. Então, desse período de 2012 até final de 2018, eu fiquei dando aula. Caraca. Fiquei dando aula de inglês. E só pra quem não sabe, assim, pra gente deixar o pessoal informado, quando você vai ser piloto, não vamos dizer que é uma faculdade, não é o tempo que você terminou, não é que nem uma faculdade normal. Não. É por voos. Hora de voo. Horas de voos. É hora de voo. Você tem que ter, acho que é... Qual o mínimo que tem que ter? Para piloto privado, que foi até a categoria que eu fui lá e tirei, você tem que ter mínimo de 35 a 40 horas de voo. Ou seja, você tem que ter isso comprovado em carteira para poder pedir o seu cheque de voo. O que é o cheque de voo? Vamos trazer isso para o Detran. Você vai tirar a carta de motorista, você vai lá, escolinha, tal, se matricula, estuda, aí você vai fazer as horas de carro. Você vai fazer as horas de carro. O cheque de voo é o quê? É o teu exame final do Detran. É o exame lá do dia que você vai fazer. A mesma coisa, mesma analogia, mesmo princípio, vai fazer com o avião. Fez, executou todas as manobras, fez pouso, fez decolagem, pane simulada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí beleza, aí é expedida, você solta a tua carteira, né? Paga as taxas, os emolumentos, solta a tua carteira e você está habilitado a voar do nascer ao pôr do sol a aeronave monomotor. E detalhe, eu tô falando assim porque eu conheci um piloto e ele falou assim, cara, é muito difícil. Não é fácil você, assim... Não é questão assim, você se informar. É questão de, sim, de você, quando você terminar, de você conseguir um trabalho. É. Porque ninguém quer dar a vaga. Ninguém. É trampo. Tipo assim, o pessoal fala, 36 horas é de boa. Não é de boa. Porque, um exemplo, você vai fazer voos de 1 hora, de 2 horas, mas não é sempre que você vai estar lá pilotando. Você está lá como copiloto. O cara que eu conheci, ele falou que ele ia no Congonhas, em Guarulhos, ele tava formado, ele ia lá no piloto e falava assim, pô, posso te ajudar a levar as malas? Tá, eu sou o piloto e tal, não sei o quê. E foi indo, pô, posso te ajudar? Detalhe, ele falou que ele pilotava de graça para ganhar horas de voo. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz Porque isso. você tem algumas carteiras, no caso, né? Então você tem a carteira de piloto privado, ela te permite a carteira B de motorista, tá? Se o avião for teu, você pode voar. Se o avião for do aeroclube, você pode voar. Se o avião for do teu amigo, tranquilo, você pode voar. Regra, do nascer ao pôr do sol, abaixo dos 14.500 pés, seguindo regra de voo visual, pode voar, fica à vontade. Beleza, aí você voa. Quando você precisa trabalhar, aí você tem que tirar a carteira de piloto comercial. Aí que começa o problema. Porque a carteira de piloto comercial demanda um investimento muito maior. Se você já tem 40 horas de voo da carteira de piloto privado, na época, pelo menos que eu tirei, você precisava de comercial 110 horas de voo. Então você tinha que, ao todo, quando terminasse o piloto comercial, você tinha que ter 150 horas de voo. Imagina, você vai lá, gasta uma grana, tira a carteira de piloto comercial e aí você, beleza, tô pronto pro mercado. Não tá pronto pro mercado, porque os caras só contratam se você tiver quem tem horas. Você precisa ter aí de 500 a 1.000 horas de voo. E como você vai fazer se você não pode trabalhar? Aí, exato. É, E mas aí a turma dá os seus pulos. É, porque aí você paga pra pilotar, tá ligado? Pra ganhar horas. É um investimento, mais um investimento que você faz pra você ganhar retorno pra frente. Porque, um exemplo, se você entra pelo Latam Online, se você entra pelo uma Gol, você ganha aí, um exemplo, né? Não sei, uns 4 mil por voo, não sei se é isso, Deve estar mais né? ou menos, deve estar mais Então, ou menos. Por mês até, viu? Por mês, acho, eu já vi o cara falar que ganha 40 mil por mês, cara. Então, Eu falei, rota internacional, eu realmente acredito. Que o cara falar pra mim, cara, ó, ganho 40 mil por mês. Cara, rota internacional hoje, eu ponho uma fé. Ele falou, mano, eu gastei 200 mil pra tirar a minha... Isso se não for um pouco a mais, tá? Não for um pouco a mais. E eu fiz 200 mil em um ano. É. Falei, cara... Então você gasta muito e o retorno tá muito... Ele vai retornar, você tá muito lá na frente. Aí eu peguei exatamente aquela transição, aquele momento, era DAC e virou ANAC e tal. Eu falei, cara, minha vida virou um turbilhão. E eu falei, putz...
E você é Pera aí. casado, né? Sou casado. Quanto tempo? 3 anos de casado. Como você conheceu sua esposa? Minha esposa conhecemos na faculdade. Desculpa, padrão. Pa- Para o pessoal conhecer o padrão. Padrão. Conhece a faculdade, da faculdade pra vida. Conhecemos na faculdade. A história minha e da minha esposa é assim, ela entrou... Eu já entrei um semestre antes, então eu tinha 6 meses na frente dela de curso, ela também é formada em recursos humanos. Fez 6 meses, beleza, então ela entrou, eu era uma sala na frente dela. Eu era representante da minha sala. Né? Mandaram, ela assim, falando, primeiro dia de aula, não, entra lá, sala 2. Cara, mandaram ela para minha sala. Do que ela entrou e veio para minha sala, a professora chegou e falou: oi, gente, bom dia, tudo bom? E aí, como é que foi de férias tal? Ela, opa, férias, olhou para a amiga dela, férias. Ah, vocês são novos, né? Não é primeiro dia de vocês? Não, a sala é daqui do lado. E ela, putz, tímida pra caramba. Cara, começou a ficar vermelha, levantou, ela passou do meu lado. Na hora que ela passou do meu lado, eu grudei na mão dela e eu... Não vai embora, não. Não fica perdida, não. Tem um lugar do meu lado, senta aqui comigo. Eita. Meu, ela ficou Mais vermelha ainda. Nossa, mas ficou vermelha e saiu fora. Aí, nisso, eu era representante de sala. Orador da turma. Orador da turma, tal. Tinha umas coisas assim. Eu era... Tinha uns benefícios. Tinha umas coisas assim. Eu fazia todo o evento da FATEC, quem fazia a voz, a locução era eu. Então, eu sempre estava envolvido, estava engajado. Aí, nisso, a gente começou, amizade, deu férias. Quando deu férias, cara, a gente não se via. Aí a gente começou a se dar conta, falando, opa, peraí, o negócio aqui é mais embaixo. E eu falando pra ela, preciso falar com teu pai. Quer namorar? Quero. Então, preciso falar com teu pai. E o meu sogro, cara, não quero ver esse cara nem pintado na minha vida. O quê? Quantos anos ele é mais velho do que você? 15 anos mais velho? Pô, não quero ver esse cara na minha frente nunca. Poxa, 15 Não anos. quero. Ela é 15 anos mais nova do que eu. Eu tenho 40, ela tá com 25. Caraca! Aí, nessa brincadeira, virou o ano. Quando virou o ano, aí ele... mas se ele quisesse vir conversar comigo, ele já tinha vindo. Aí a turma já... Opa, tua oportunidade, vai lá. Aí foi onde... Encontrou. E tá aí há... Tá aí. Quantos anos? 3 anos de casado. Eita. 3 é anos de vida. casado. Nessa história toda, já tá indo aí pra o quê? Batendo trave. 7 anos aí nessa brincadeira, já indo pra 8 já. É história, hein? É história. Eu elaborei umas perguntas pra você aqui. Deixa eu fazer umas perguntinhas pra você aqui que me mandaram aqui também. Assim é o seguinte, quais são as habilidades essenciais para ser um bom narrador de corrida? Cara, uma que eu acho fundamental. Gostar do esporte que você tá narrando. Você tem que ter prazer. Você tem que conhecer o esporte que você tá narrando. Eu sou especializado hoje, tudo bem, corrida virtual, corrida real, narro também campeonato de drift. Então eu tô no esporte a motor. Você tem que conhecer o que você tá narrando. Fundamental. Boa dicção. Você precisa falar muito bem, né? Você precisa saber o time que você vai falar. Não é tudo que você pode simplesmente chegar no microfone e falar. Até porque naquela 1 hora de transmissão que você está fazendo, naquele momento, a tua voz é a voz daquela liga que você está fazendo o serviço. Então você precisa ter todo um cuidado. Um time certo, né? Time certo. Não é toda piada que encaixa, porque senão vira muito pastelão, né? Também não pode ser um negócio absurdamente sério, porque senão fica meio aquela ali coisa na risca, engessada, né? Fica travada. E fica chato. Fica chato, não fica legal. Né? Você tem essa flexibilidade. Porque você faz, tira uma brincadeira, quebra o clima, sabe? Você tem essa parte boa. Outra qual foi a corrida mais memorável que você narrou? Corrida mais memorável? Vamos falar no geral. Do real, a final do campeonato da Superliga de 2023, que a gente fez a SL 500, que foram uma etapa de 500 quilômetros de Interlagos. Então, o regulamento permitia
que até 4 pilotos se organizassem, podia alternar carro. Teve carro que fez os 500 quilômetros até o final. Então foi uma prova desafiadora para os pilotos, foi desafiadora para mim como narrador, né? E eu já brifei os pilotos que foram para a pista. Eu falei, ó, quando você for trocar com o teu parceiro que vai para a pista, vocês vão trocar o carro, vão trocar o piloto, cara, deu tempo, sobe a escada, vem aqui na torre, faz um bate-papo comigo. Foi assim, foi de improviso, foi na hora. A gente colocou um tapume atrás, a gente preparou, ligou a webcam ali, ligamos a câmera, e aí na transmissão, então enquanto a corrida era muito longa, tinha vez que o piloto ele saía do carro, já corria, vinha para fazer uma entrevista comigo. E aí, como é que tá? E choveu também no dia. Nossa, tava um salseiro danado. Um cagaço. Daquele jeito, aquela corrida emocionante, gostosa de você narrar. Então aí teve essa daí. No virtual, eu já tive corrida em Endurance também de 4 horas de narração. Então a gente já fez, eu com a Brasil AV com o Gilmar, a gente chegou a fazer 4 horas de narração. Ele fez 4 horas do lado de lá e eu fiz 4 horas do lado de cá, que a gente montou um regulamento que era cruzado. Já tive muita corrida também da RVT, Racing Virtual Team, que é uma galera também que eu presto a narração. Já teve muita corrida memorável que eu narrei para eles. Então, assim, é difícil de escolher uma corrida específica, porque, cara, o que mais tem é história para contar. Tem muita hora minha narrando no virtual. Deixa eu te perguntar outra. Qual foi a corrida... Não, quais são os maiores desafios de narrar uma corrida ao vivo? Corrida ao vivo, vamos lá. Do que eu tenho hoje à disposição em questão de equipamento, é conseguir acompanhar a quantidade de pilotos que tem com a quantidade de carro e conseguir casar a posição exata que o cara está na pista. Porque muitas das vezes a posição ela só é atualizada quando o cara cruza a linha de chegada. Então ele fechou a volta, atualiza para mim as posições. E eu ando com uma folha, então tô aqui, o microfone está aqui nessa posição, tô de olho aqui na tela, às vezes nem está aqui, eu tiro o microfone, eu fico de pé, eu não consigo. A emoção é tanta que eu jogo a cadeira de lado e eu ponho a mão na cabeça e tal. E eu tenho que acompanhar o número do carro e olhar na lista quem é que está dentro daquele carro. Às vezes a gente decora quais são os pilotos. Mas às vezes, no caso, tem piloto, tem carro que ele é alugado. Aí quem está dentro daquele carro não é o cara que está na minha lista. Então isso muda. Agora, do ambiente virtual e corridas de grande renome, aí eu vou falar de categorias Peak Stock Car, ou, por exemplo, a AMG, Cup e por aí afora, o cara trocou de posição, a informação na tela do narrador, abre lá o cardzinho, troca de posição. Ele muda. Então, pro cara que tá narrando, tá mais fácil porque tá no visual. Bateu o olho, opa, trocou a posição. E quando não acontece isso? Que no meu caso, às vezes não é imediato. Caraca. Aí eu Aí tenho tem que pegar improviso, na unha ali, tem que pegar no improviso. Tem que tomar muito cuidado para não errar o time. Principalmente de não errar o time da volta final. A volta final é aquela... Cara, eu falo assim, na transmissão minha Na risca. no ao vivo, eu tô lá, eu falo assim, toco ao vivo, no virtual, toco ao vivo, eu pego um sininho, ponho na cara do microfone, pá, 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 e eu grito, volta final! A volta do desespero, o máximo da emoção. Então, eu pego e mando uma dessa. Os caras do virtual, quando chega na volta final, todo mundo já falou assim, cara, quando chega na volta final, e eu sei que é você que tá narrando, na minha cabeça toca um sino. Os caras já estão imaginando que entrou a volta final. Naquela volta, beleza, eu tô na volta final e eu vou acompanhar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, vou Até o acompanhar último. todo mundo. Eu passo a câmera, eu controlo a câmera. Eu passo a câmera em todo mundo. Quando é no real, eu tô na narração, mas aqui debaixo do fone, eu tô com o rádio escutando a direção de prova. A direção de prova tá conversando, tá vendo outra coisa, bandeira amarela, tal, vermelha, tal, o pessoal tá controlando outras coisas. Mas eu fico prestando muita atenção. Quando sai para mim aqui, ó, atenção PSDP, PSDP é a posição da bandeirada, ó,
última volta, sobe a placa de última volta. Eu, pô, já cantei a bola, eu, beleza, a última volta. Aí sim eu falo para a Começa, transmissão, ó, agora é a volta final. No ao vivo, no real, eu não toco o sino, blá, 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 porque né, aí eu já é um outro perfil. Muda algumas coisas, alguns parâmetros de narração mudam. Certo, top, top, top. Cara, adorei trocar um papo com você, saber um pouco mais dessa parte da corrida, da narração. Você tem uma voz espetacular, cara. Eu me racho pra caramba. Essa daí... Mano, a gente vai chegando ao fim dessa entrevista com muito aperto no coração, porque eu tenho mais perguntas pra ele, mas porém o nosso tempo está curto. Mas queria que você soubesse que foi um prazer te receber aqui. Prazer Gostei é sempre caramba. meu. E eu queria que você. Ô, Lucas, se eu colocasse uma. Vai derrubar, mano, né? Quer fechar com a minha aqui de largada? Quando dá largada, eu solto aquele It's Racing Time! Manda uma narração romântica pra um parceiro meu pra zoar ele. Você quer uma narração romântica? O nome dele é Silas. Silas. Quem tá mandando esse recadinho? Não posso falar quem é, mas. Admirador secreto? Admirador. Tem que ser Admirador. admirador. Tem que ser Admirador. admirador. Vai. Manda. Aquele recado todo especial pra você. Silas, você que entrou na minha vida, engatou a primeira, mandou a segunda e agora engata a quinta no meu coração. Silas, do seu admirador secreto. E o amante, Jefferson Norberto. Jefferson Norberto. Galera, depois, ó, é com ele aqui, não é com ele não, hein? Jefferson, você é o que você é o que completa a nossa união. Você faz a cereja do bolo. Nossa, Jefferson, você faz a cereja do bolo, você completa o meu coração. Ai, caralho, brincadeiras à parte, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por ficar até aqui. Cara, você quer mandar um abraço, um beijo, um recado pra alguém? O momento é todo seu, a hora é toda sua. Mete marcha. Show! Sem palavras, queria agradecer demais aí o espaço, a oportunidade, a dedicação. A gente que fez aí uma tentativa, mas aí não deu problema. Tivemos contratempos aqui na cabine. Trocou o box? Trocou o box, não teve o que fazer, mas no final das contas aconteceu, satisfação toda minha. Toda vez que quiser, de repente, quando a gente pegar... Final do ano eu vou fazer a final de campeonato. Quiser logo no comecinho do ano a gente fazer um apanhadão aí de como que foi a etapa, tudo mais, a gente Vem volta também. aqui pra... A gente Se tiver volta um pra amigo fazer. perto também. Sim, com certeza. Vou fazer conteúdo jogando videogame, vou chamar ele pra narrar a gente jogando. Fala, a gente fazer narra. uns conteúdos com a gente Liga aí. aqui, a gente faz uma festa. Certo. Mas eu queria, desde já, agradecer muito os meus patrocinadores, são os apoiadores. Novamente, a Daniela Cleaning Service, a Geolin Topografia, a Vertex Telecom, são as empresas que me acompanham, estão junto comigo nesse sonho. Agradecer muito a minha queridíssima, amada esposa, que põe uma pilha, fala, não, você não vai desistir. Aí eu falo, não, tá complicado, caramba, tá... Não, você não vai desistir, eu posso, você não. Fala, não, ela vai, então Ela sabia que você ia vir aqui hoje? ela sabia, ela Sabia? falou, não, vai lá e arrasa. Falei, bom, beleza, então Veio e vamos lá. arrasou, hein? Vamos fazer a história acontecer. A toda a comunidade do Gran Turismo, você que joga Gran Turismo no modo online, você que está aí desbravando na pista, todo o meu agradecimento. Eu falo, repito, eu só descrevo o show que os pilotos estão fazendo, só isso. Quem é o espetáculo mesmo é a galera que está na pista, que vai lá, compra volante caro, monta o setup, treina horas e horas para chegar na pista para fazer bonito. Não é porque a galera tá no virtual que a sensação bagunçado. que é bagunçado. O negócio é muito, muito sério. A toda a comunidade. Mandar um abraço pro grande queridíssimo também, o grande Clay, o cabeça lá da Superliga, Luiz, a grande Pâmela, são o pessoal lá da Superliga. Digão lá da Racing Track também, que é o pessoal lá do Drift. O nosso queridíssimo César Barros também, que eu faço o trampo lá para o César Barros. O Edson da ELB, da Escola de Pilotos de Moto. E também fechar um abração para o Santiago, que eu tive recentemente a oportunidade de fazer o primeiro track day com a galera da Crazy for Auto lá na pista em Brotas, no Raceville. Uma Top. pista novinha em folha, um traçado novo, 4.500 metros vai ter de pista.
Cara, tá assim, num hotel fazenda, um negócio assim de outro mundo. Primeiro track day que foi cronometrado, que foi realizado, tava eu lá, minhas caixas de som, somzinho ligado, tal, a minha voz, conversando com a galera, participando, tudo. E torcer e convidar a galera também para acompanhar as minhas redes sociais, principalmente no Instagram, no arroba, vou colocar depois no GC, no Isso. arroba Leandro Narrador, tudo junto e misturado. Joe, Vocês que querem aí fazer narração, qualquer tipo aí, entre em contato com ele, faz um projeto, fecha uma parceria aí. O cara ele tá com a agenda cheia, mas ano que vem tem 365 dias. Então dá pra fazer uma coisinha ali da hora. Rapaziada, fique com Deus. Um beijo no coração. Muito obrigado a todos e é nóis.